bem-vindos a novo tutorial de vir. Hoje vamos aprender a jogar Tinko, um frenético jogo de negociação para 3 a 6 jogadores, desenhado pelos brasileiros Gustavo Barreto e Alessandro de Oliveira. Dentro da caixa de Tinko, estes são os componentes que encontramos. Temos os manuais do jogo, em diversas línguas, uma delas, claro, a portuguesa, um grande bloco de cartas, alguns acessórios para colocarmos em algumas das cartas e 2 pranchas de cartão com os pequenos pedaços do medalhão prontos a destacar. Vamos agora conhecer os diferentes componentes de Tinko e aqui começamos pela Torre da Perfeita Harmonia. A Torre da Perfeita Harmonia é esta carta que cada jogador tem diante de si. Cada jogador pega na carta e, se for a primeira partida, coloca também este pequeno clipe a assinalar a posição 0. Isto vai ser muito importante durante o jogo, porque uma partida de Tinko termina assim que um jogador consiga pôr este marcador no nível 5 ou no nível menos 5. Quando isto acontecer, quem tiver mais alto vai ganhar, ou seja, aquele que fizer o 5 à partida sabe que vai ganhar. Aquele que chegar ao menos 5 sabe que vai perder, mas irá ganhar nessa altura aquele que tiver mais alto, mesmo que por alguma eventualidade até seja um jogador que esteja a 0 ou com números negativos. Porque em Tinko é possível pontuar positivamente ou negativamente de acordo com o desempenho de cada um dos jogadores. A partida vai, portanto, durar várias rondas. Em cada ronda, de acordo com o número de jogadores, as cartas a incluir são determinadas por uma lista que temos aqui no nosso manual e esta lista vai nos dizer com cada número de jogadores que tipo de cartas é que vão jogar. E aqui há uma coisa muito importante. É que as cartas a tirar vão depender da variante que o jogador quer utilizar. Existe a variante Xing e a variante Ong. O que são estas variantes? A variante Xing pretende que os jogadores façam conjuntos de espécie, ou seja, o objetivo é ser o primeiro jogador a conseguir concluir um conjunto com 5 cartas da mesma espécie. E aqui já colocamos na mesa as 5 cartas de cada uma das espécies. Portanto, temos, vamos dizer, este símio, este louva-a-Deus, por aí afora. Há 5 cartas de cada. Mas na outra variedade, na variante Ong, o jogo fica jogado por cores. E aí, em cada uma destas cartas, há diferentes cores. Cores do quê? Cores do medalhão. Isto é difícil de ver, mas, na verdade, Tinko está feito para ser um jogo difícil de se perceber. E, por essa razão, todas estas personagens têm, de certa forma, algumas semelhanças entre si e é preciso um olho atento para perceber, de facto, se elas são ou não da mesma espécie em algumas das situações. Se estivermos a jogar com a variante da cor, é importante que, mais do que a espécie, até porque vão haver quantidades diferentes, sejam postas em jogo a mesma quantidade, portanto, 5 cartas de cada uma das cores que vão jogar. Reparemos, por exemplo, aqui, portanto, nesta águia, chamemos-lhe, nós temos, portanto, um azul, um branco, um vermelho, um verde e um grená. Depois aqui, portanto, temos outra espécie, nós optámos por espalhar esta que aqui está. Temos, portanto, o verde, o grená, o laranja, o creme e o amarelo. Estas cores vão ser mesmo muito importantes porque se estivermos a jogar com esta segunda variante, então já não importa ter 5 animais semelhantes, mas sim termos 5 cartas da mesma cor. O jogo é jogado com as cartas que forem a jogo todas embaralhadas e distribuídas pelos jogadores. Pode não ficar quantidade idêntica para cada um deles. E depois é uma fase de negociação aberta, verdadeiramente frenética, em que cada um deles vai fazendo alguns conjuntos e vai propondo à mesa que alguém aceite trocar essa quantidade de cartas por uma quantidade de cartas que tem sempre que ser igual. Ou seja, o jogador decide dar 3 e outro jogador pode dar-lhe 3 de volta. Mas se o jogador decidisse dar 4, alguém tinha que lhe dar 4 de volta. E se alguém decidisse dar 2, alguém tinha que dar 2 de volta. Aquilo que ninguém quer ter no final, portanto, da ronda, é a carta Xi na mão. Porquê? Porque esta carta vai valer um ponto negativo. O jogador que ficar com esta carta no final do jogo simplesmente vai perder um ponto. É também muito importante ser o primeiro jogador a sair da negociação. E o primeiro jogador a sair da negociação, basicamente,
é o jogador que for o primeiro a conseguir ter um conjunto completo, quer seja de 5 do mesmo animal ou 5 da mesma cor. Quando o jogador sente que já tem esses 5, visualmente, ele vê que tem na sua mão esses 5, o jogador deve recolher um destes pedaços e colocar diante de si. Estes pedaços agora estavam ali todos bonitos para que o medalhão fosse visível desta forma, mas normalmente estes pedaços vão estar espalhados na mesa, até porque só joga com 5 pedaços quando se está a tratar de uma partida a 6 jogadores. Se estivermos a jogar uma partida a 5, há um pedaço que não joga. Se estivermos a jogar uma partida a 4, há 2 pedaços que não jogam e por aí fora. Isto vai assegurar o quê? Vai assegurar que não há pedaços para todos os jogadores. E, portanto, quando só tiver um jogador a jogar, esse jogador que não tem pedaço simplesmente vai fazer pontos negativos. Como não tem pedaço, leva uma penalidade e tem que descer um ponto na sua escala. Se há jogo em que é muito difícil de transmitir como é uma partida sem havermos realmente por vários jogadores, esse jogo é Tinko. Tinko é um jogo extremamente frenético em que os jogadores vão negociar quantidades de cartas para conseguirem fazer o tal conjunto. Ora, sem outros jogadores isto vai ser difícil. Mas inicialmente nós estamos a simular uma partida a 6 jogadores, cá estão os 5 medalhões, os 5 pedaços de medalhão e, portanto, nós recebemos 6 cartas. Vamos lá ver as 6 cartas que aleatoriamente nos calharam. Ora, nós temos 2 cartas aqui com a serpente e, portanto, é à partida a serpente que vamos tentar fazer o conjunto. Isto porque decidimos fazer este jogo em ordem às espécies e não em ordem às cores. Ora, os outros jogadores não estavam a ver as nossas cartas. Os outros jogadores não sabem o que é que nós temos na mão. Cada um sabe as suas e cada um está com o seu objetivo. E até pode acontecer que haja alguém que esteja muito interessado em ter as serpentes porque até tem 3 na mesma mão. Isto pode acontecer. Mas neste caso, nós o que é que vamos poder propor? Vamos poder propor 4. E decidimos manter estas 2, vamos deixá-las à vista para mais fácil para todos e vamos decidir que damos 4. E nós vamos dizer isto como? Há um momento em que os jogadores decidem arrancar a partida e nesse momento, imaginem, eu agora dizia 4, dou 4, 4, quem é que quer 4? E este jogador aceitava passar 4. Vamos aqui, tiramos 4 também aleatoriamente da sua mão, as nossas são para ele e agora temos mais 4 na nossa mão. Vamos lá ver estas 4 cartas que nos calharam. Olha, temos 2 louva-a-Deus e não nos calhou mais nenhuma da que queríamos. Agora podemos usar outra estratégia. Se calhar usamos aqui uma hipótese dupla. E vamos pegar nestas duas e dizemos 2, 2, 2, 2, quem é que quer 2, quem é que quer 2? E este jogador decide aceitar 2 e vai-nos dar aqui estas 2 cartas e receber estas 2 cartas. Entretanto, claro, toda a gente está a tentar fazer os seus conjuntos magníficos de 5. E recebemos estas 2 cartas horríveis. Horríveis porquê? Porque não recebemos nem esta e ainda temos o malogrado medalhão que nos dá aquele ponto negativo final do jogo, não queremos. E, portanto, estas 2 é já para passar e, claro, aquele jogador sabe o que nos passou e não vai aceitar. Este jogador decide aceitar, passa-nos estas 2, nós passamos-lhe estas 2 e vamos ver o que aqui vem. Mais 2 que não nos interessam, voltamos nós a dizer 2, 2, 2, 2, 2 e este jogador decide que aceita e nos passa estas 2. Olha, muito interessante, porque conseguimos esta que faz a terceira e agora podemos tentar com esta ou se calhar abdicamos então e pedimos outra vez 3 cartas. 3 cartas, 3 cartas! Quem tem 3 cartas, quem nos dá? E este jogador vai-nos dar 3 cartas, pode-nos dar estas 3. Vamos lá ver o que vem daqui. Nada que nos interesse. Nós voltamos a dizer 3 cartas, 3 cartas, 3 cartas. Este jogador é um perigo, porque sabemos que ele tem um medalhão e claro que ele nos vai querer passar um medalhão, mas isto até pode ser interessante. Ainda ninguém agarrou. Nós vamos ficar outra vez com o medalhão e conseguimos, olha, cá está. Uma 4ª carta e nós agora dizemos 2, 2, 2, 2, 2. Estes jogadores estão cheios de medo porque eles sabem que pode estar aqui um medalhão. É este que aceita e vai-nos passar 2 cartas. Vamos lá aqui. 2 cartas que o jogador sabe o que é que está a passar. O outro é que não sabe o que vai receber. E, portanto, vamos lá ver se... Não, também não conseguimos. E continuamos neste ritmo até conseguirmos ter 5 cartas iguais. Entretanto, vamos supor que este jogador já tem as suas 5 cartas. Portanto, ele pega nas suas 5 cartas, põe assim na mesa e tira já um pedaço. E agora, basicamente, começámos uma grande corrida aos pedaços. E começámos uma corrida aos pedaços porquê? Porque enquanto houver vários pedaços na mesa, os jogadores podem continuar a tentar também eles fazer o conjunto e simplesmente apanharem ainda um pedaço antes que haja aquele risco de ficar sem nenhum. Mas se os jogadores simplesmente decidirem correr ao pedaço para não arriscarem a ficar com os negativos, podem ir logo lá e retirar um pedaço. Neste caso é o que nós vamos fazer. Portanto, retiramos este pedaço e paciência. É uma ronda que passamos. Nela nem foi nem muito boa nem muito má, porque não vamos fazer pontos negativos. Vamos imaginar que o jogo acaba
isto está assim, aquele jogador conseguiu e este jogador é o que fica sem qualquer fragmento da nossa medalha. O que é que vai acontecer aqui à pontuação? Ora, este jogador tem um conjunto. Ele vai revelar um conjunto. Claro que elas tinham que ser 5 da mesma espécie, mas vamos subentender, nem as vamos revelar. Vamos acreditar que está ali um conjunto de 5. Aquele jogador vai ganhar um ponto. Aquele jogador ganha um ponto e esse mesmo ponto é assinalado na sua torre. Ora, o jogador que não tem pedaço perde um ponto. Portanto, este jogador que aqui está vai já descer um ponto e, portanto, neste momento a sua classificação está em -1. Vamos ver agora quem é que ainda tem a medalha no final do jogo. Portanto, este jogador, se não a tem, pelo menos chegou a ter. Não, ele não tem. E também não era aqui que estava a carta que nos fazia falta. Este jogador também não tem a carta que nos fazia falta e também não tem o medalhão. Ai, 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 se for este jogador a ter um medalhão, coitado, são menos 2 pontos. E é, sim senhor, está aqui o medalhão. Portanto, este jogador perde um ponto porque tem o medalhão e também perde um ponto porque não ficou com nenhum pedaço. Portanto, -2 foi uma ronda terrível para esquecer para esse jogador. Ora, se o pedaço está ali, então este jogador não tem. Vamos só ver se era ele. Não, era este jogador. Era ele próprio que tinha a carta que nos fazia falta. Com esta orientação percebe-se melhor e assim também conseguimos nós ter feito as 5. Ora, feito isto, o que é que vai acontecer? Cada um atualiza os seus pontos. Eventualmente há quem suba, há quem deixa, há quem fique no sítio sem nada a acontecer, há quem fique no sítio porque simplesmente até fez um conjunto, apanhou um medalhão, mas tinha a carta terrível. E, portanto, a pontuação está sempre a ser atualizada, uma vez mais recordando até ao momento em que alguém atinja -5, nesse caso ganha quem tiver mais nessa altura, ou alguém tenha 5 e, à partida, essa pessoa é o grande vencedor do nosso bingo. Lembrem-se que podem jogar com esta facilidade em relação às espécies e mesmo assim é uma facilidade relativa, porque o Tingo está mesmo feito para ser um jogo com muito para falar, enquanto, se os jogadores preferirem, também podem fazer um desafio ainda mais exigente e jogarem com o objetivo de terem simplesmente 5 cartas que tenham um medalhão da mesma cor e, portanto, o jogo vai fluindo sempre na mesma forma, quer joguem em relação a espécies ou a cores, com trocas de cartas. É até possível um jogador simplesmente dizer 6 por 6 ou 7, porque com determinado número de jogadores a quantidade de cartas na mão vai variar e, portanto, pode até ser possível. O jogador troca as cartas que quiser. Claro que é sempre importante ir mantendo o seu foco, como quando nós decidimos simplesmente reduzir a quantidade a pedir e partirmos para 2 opções diferentes em termos de conseguirmos fazer o conjunto. É muito importante darmos sempre um olho à quantidade de fragmentos que estão no centro da mesa, porque, claro, só aquele jogador que não apanhar nenhum é que vai ficar sem qualquer... portanto, vai perder um ponto, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, se ainda só um jogador saiu, ou 2, e estamos a jogar com muitos jogadores, como era aqui o nosso caso, pode ser interessante o jogador continuar a tentar obter o seu ponto, sempre com um olho na posição onde ainda possa haver um medalhão e conseguir salvaguardar para si, porque se não apanhar aí, é que garantidamente vai perder aquele pontinho. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Tingo, um frenético jogo de negociação onde é muito importante não perder de vista o último fragmento do medalhão. Se gostaste deste tutorial, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo, subscreve a Devir TV Portugal para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto os preparamos, boas gatanas para ti!